Hoje o Ministério, ou parte do Ministério, se reuniu com o presidente Lula e o assunto foi a relação do Executivo com o Parlamento, a relação do governo com o Congresso Nacional. O Haddad estava presente, o Rui Costa, claro, que é o primeiro-ministro informal, né, o chefe da Casa Civil, e também o Padilha, que é o responsável pelas relações institucionais. Interessante que essa reunião acontece, a presença do Haddad, inclusive, tem a ver com o fato de o governo esperar que rapidamente o Congresso vote algumas propostas econômicas da área de economia e o governo vai tateando, vai observando, porque chegará um momento em que PECs serão votadas. Inclusive, na hora de substituir o tal teto de gastos, o novo mecanismo que será apresentado, está sendo elaborado ali pelo Ministério da Fazenda, isso tem de passar por pelo menos 308 votos na Câmara, 49 no Senado. É preciso a aprovação de 308 deputados, no mínimo, em duas votações, e 49 senadores, no mínimo, também em duas votações. No mínimo 49 no Senado, no mínimo 308 na Câmara. É muito voto. E um pouco antes, 2 dias antes, o Arthur Lira resolveu publicamente, não foi à toa, com a experiência que tem, porque muitas vezes esse tipo de coisa, o cara conversa com o ministro de Relações Institucionais, ou com o líder do governo na Câmara, ou com o líder do governo no Congresso, porque você tem 3 lideranças ali representando o governo, né? No Senado, na Câmara e uma liderança geral no Congresso. Quando o presidente da Câmara quer mandar um recado para o presidente, mas não quer fazer isso diretamente, telefonar, falar pessoalmente, ele fala com um desses líderes. Olha, diz para o pessoal do governo que a situação aqui é assim, assado. Ou então com um dos ministros, os ministros da área política, os que lidam com o Congresso Nacional. Por exemplo, o Alexandre Padilha. Mas não, o Arthur Lira decidiu falar publicamente, com transmissão ao vivo, que o governo hoje não tem voto suficiente para aprovar nem matérias que não são polêmicas, que não provocam grandes debates. Que dirá matérias constitucionais, ou seja, propostas de emenda à Constituição. Por que Arthur Lira resolveu fazer isso publicamente? Porque normalmente ele faria ali intramuros, não é? Conversando com um colega que é líder do governo na Câmara. Vai lá, diz para o governo que a situação aqui, em termos de voto, é instável, que o governo não conte com a aprovação fácil de qualquer projeto. Então ele precisa ampliar essa base de apoio. Quando ele faz isso publicamente, ele deixa claro que o governo precisa negociar mais. E prioritariamente com quem? Com Arthur Lira. Arthur Lira e qualquer presidente da Câmara ou do Senado tem um poder extraordinário, porque presidente da Câmara, presidente do Senado, ele faz projeto andar, ele faz projeto parar. Ele faz uma tramitação ser rápida, quando ele sabe que tem voto garantido para aquilo, ele faz a tramitação rápida para que a aprovação não demore. Presidente do Senado, mesma coisa.
Mas quando não gostam do projeto, ou independentemente do que pensam do projeto, querem colocar o governo nas cordas, ou são oposição ao governo, eles fazem aquilo parar. Eles dizem qual é a pauta. Então, é um poder extraordinário. E esse poder, claro, é usado na relação com o Palácio do Planalto. É óbvio. Até aí, em qualquer democracia do mundo, você tem momentos de tensão entre executivo e parlamento. Até em parlamentarismos, onde o gabinete é resultado de uma maioria parlamentar e, portanto, em tese, você tem votos não só que garantam a permanência daquele gabinete, mas garantam a aprovação de projetos daquele gabinete, muitas e muitas vezes há uma crise na relação do governo com o parlamento que leva à interrupção do mandato daquele primeiro-ministro. O que no parlamentarismo é normal, né? Você pode interromper o governo a qualquer momento com voto de desconfiança. Pode haver até a dissolução do parlamento pelo chefe de Estado. Pode ser o presidente, como na Alemanha, como na Itália, como em Israel. Pode ser o monarca, como na Espanha, como na Dinamarca, como no Reino Unido. Mas isso é tratado politicamente. E, claro, no presidencialismo, com suas peculiaridades nacionais, né? Nos Estados Unidos você tem os dois grandes partidos e meia dúzia ali de independentes, mas que normalmente estão alinhados a um dos dois grandes partidos. Então, o presidente é democrata, o Partido Republicano é oposição. O presidente é republicano, o Partido Democrata é oposição. E aí, no meio do mandato, há uma eleição que define quem vai ter a maioria ali, além da eleição no ano em que aquele presidente foi eleito. E é natural, é normal que haja atritos, que o sujeito não tenha a maioria. O problema é como os atritos são resolvidos e como um presidente lida com um parlamento que não lhe garante o número suficiente de votos em qualquer situação. Ele vai ter voto nessa situação, não vai ter voto em outra. O projeto A será aprovado, mas o B e o C serão rejeitados. Ele não tem uma base incondicional. Existem os mecanismos institucionais para isso. Mas, quando o Fernando Henrique, lá atrás, falou em presidencialismo de coalizão, etc., isso era um eufemismo, na verdade. A relação é ruim. Porque as soluções, muitas e muitas vezes, vêm da relação promíscua. Elas se desenvolvem na relação promíscua e não pelos meios institucionais, pelos caminhos institucionais. Apresenta o projeto. A maioria acha que é bom, aprova. A minoria acha que é bom, vai votar, mas não tem voto suficiente para aprovar. Simples. PEC. Você tem mais de 308 votos na Câmara, pelo menos 308, pelo menos 49 no Senado, vai passar. Agora, o que deve definir isso? Numa situação ideal, né? É que os representantes do povo, deputados, senadores, que eles votem, institucionalmente, os senadores representam os estados, né? E os deputados representam o povo diretamente, em tese, né? Então, o correto é que eles votem de acordo com os compromissos que têm com os representados, com os eleitores. Quando são candidatos, eles apresentam ali suas ideias, as bandeiras que pretendem carregar na legislatura e tentam convencer um número considerável de eleitores para que sejam eleitos. E lá no parlamento votarão de acordo
com a consciência de cada um. O projeto será aprovado, será rejeitado. Se a maioria achar que o projeto é bom, aprova. Se a maioria achar que é ruim, não aprova. Só que nada disso se realiza. Primeiro que as candidaturas, elas são elaboradas pelos partidos. Segundo que o sistema proporcional brasileiro, ele faz com que grande parte da Câmara seja constituída por gente que não teve voto para estar lá. Não teve voto suficiente para estar lá, mas está lá. É um fenômeno do sistema proporcional. O Senado não. O Senado é voto majoritário. Quem tem mais voto é eleito. Na Câmara, esse sistema da eleição que considera proporções e número de cadeiras de cada partido, etc., ele provoca distorções. Seria interessante ter o voto distrital, não misto, puro, mas não o distritão, né, que queriam fazer. O estado inteiro, um só distrito. Isso é mais um daqueles puxadinhos tupiniquins, né? Você tenta resolver um problema e cria dois. Mas um sistema clássico, distrital, seria interessante. E perdeu o mandato, renunciou. O povo elege o outro para aquela cadeira, o povo daquele distrito. É uma votação daquele distrito porque aquele deputado representa aquele distrito. Ele vai ser cobrado mais facilmente. E seria interessante, inclusive, a possibilidade dele ser removido por decisão de maioria esmagadora dos eleitores daquele distrito. Não há nada disso. E o que há é uma grande distorção na representatividade. E aí vem o passo seguinte. Os mandatos que deveriam ser do representante são dos partidos. Os líderes têm dentro das casas, Câmara e Senado, um poder gigantesco. Quantas e quantas decisões são tomadas exclusivamente pelos líderes? Inclusive essa que falamos outro dia, lá no Senado. 3 dias de trabalho. Terça, quarta e quinta, mas terça só à tarde e tal. Depois das 4 tem votação, às 2 é aberta a sessão. Quarta também. Quinta mais cedo, porque eles querem ir embora. Então o cara passa lá às 6 horas da manhã. Não pode trabalhar cedo. O cara passa lá na quinta-feira de manhã, assina o ponto e vai embora. Na quinta. Terça e quarta, ninguém é de ferro, né? Depois de descansarem sexta, sábado, domingo e segunda. Como é que pode querer que eles trabalhem na terça de manhã? Temos uma tarde para lá. Essa foi uma decisão da mesa. Agradou todo mundo achou bom, porque agora eles estão ganhando mais e trabalhando menos. E 3 semanas por mês. Uma semana de folga e, claro, eles argumentam que nessa semana em que não precisam ir a Brasília, eles podem votar à distância e consultarão as bases. Consultarão coisa nenhuma, né? Vão consultar as lagostas, né? Os mariscos, água de coco. Então, a representatividade, o sistema que tenta garantir a representatividade, ele está corroído. E aí vem a relação entre os poderes, particularmente entre executivo e legislativo. Nós temos uma história recheada, em períodos democráticos, de promiscuidade, relações espúrias, compra de voto, corrupção. Foi assim com o mensalão, com o petrolão, com esse orçamento secreto, que são as emendas de relator. Já tivemos antes, no governo Fernando Henrique, na hora de aprovar a reeleição, também na aprovação dos modelos propostos de privatização. Também o governo Sarney, logo depois da redemocratização, e aí houve a morte do Tancredo, a presidência cai no colo do Sarney. O Sarney queria ficar 6 anos,
porque o anterior ficara 6 anos, o Figueiredo, que o Médici ficou 4, o Geisel 5, Figueiredo 6, o Sarney queria 6, porque era o que estava garantido na legislação anterior. Parte da Câmara e do Senado queria que o mandato fosse de 4 anos. No fim, ficou por 5. E houve uma distribuição tremenda, inclusive de rádios, né? Emissoras de rádio, televisões, favores. Então é uma relação ruim, promíscua, que foge completamente não só ao que a Constituição determina, mas aquilo que é institucionalmente saudável. Que as coisas sejam feitas às claras. Envie o projeto. A maioria acha que o projeto é bom, aprova. A maioria acha que é ruim, não aprova. E aí, o que nós temos? O sujeito vota a favor de um projeto que ele considera ruim. Olha só o nível de distorção. Chega um projeto, o deputado acha aquele projeto péssimo para o país. Péssimo para aqueles que ele, em tese, representa, seus eleitores. Ele acha ruim. Mas ele aprova. Por quê? O que convenceu um deputado a aprovar um projeto que ele considera ruim? Alguma conveniência pessoal? Algum favor pessoal que ele recebeu? O que foi? Uma indicação? Liberação de verba por intermédio ali das emendas? O mecanismo é legal, mas muitas vezes a escolha de quem levará naquele momento, ela é arbitrária. E há um outro ponto, e também há o oposto, ou seja, o sujeito gosta do projeto, acha que o projeto é bom, mas vota contra, porque não recebeu os favores que esperava, os benefícios que esperava, o cargo para ele, para o correligionário, para a tia, para o amigo, ou aqueles cargos que o partido quer. Porque o jogo está na mão dos partidos. São as mãos dos partidos que levam as peças para lá e para cá. Por exemplo, esta semana, o Lula escolheu o Leonardo Pisciani para a Secretaria de Saneamento Ambiental. E o Pisciani, a família Pisciani, forte politicamente no Rio de Janeiro, que até teve uma condenação pesada, o pai dele era muito ligado ao Sérgio Cabral e tal. Quem escolheu o Pisciani? Foi o partido. Mas por quê? Porque o governo aceita aquela indicação. Porque ele precisa dos votos do partido. Bom, mas se a indicação do partido é recebida, é atendida pelo executivo, qual será a contrapartida dos parlamentares? Votarão a favor do governo. Inclusive, o deputado vai votar sim a um projeto que ele acha ruim. Mas se a indicação não é bem recebida, não é acolhida, ele vai votar não até para projeto que ele acha bom. Ele vai votar contra. Ele acha bom, mas vai votar contra, porque o que o partido queria não foi atendido, ou o que ele queria não foi atendido. E há um assunto específico que tem de ser esclarecido. É a questão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, Câmara e Senado. Comissão que, se instalada, tratará de tentar esclarecer tudo a respeito do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Com aqueles atos em Brasília. E quando houve, logo de cara, no dia 8 mesmo, domingo, já tinha gente falando em CPI, depois veio a ideia de CPMI, aí houve uma proposta protocolada, um pedido protocolado pela Tronic,
que foi a Soraya Tronic, que foi até candidata a presidente e tal. E ela ainda estava, quando candidata a presidente, estava no meio do seu mandato como senadora, então lá permanece, ao contrário da Tebet, né, cujo mandato estava no fim, chegou ao final, mas aí ela conseguiu um cargo no ministério, virou ministra do Planejamento. E a Tronic apresentou esse pedido ao Pacheco. E o Pacheco enrola, para cá, enrola para lá, toma um cafezinho, come um bolinho, fala da chuva, fala do filme que ele viu no dia anterior, fala do futebol, mas não toca o negócio. Aí foram ao Supremo, escuta, ele é obrigado a instalar essa CPMI, ou CPI, se for CPMI, Câmara e Senado, e aí ele, como presidente do Congresso, tem essa autoridade. Mas ele tem que se mexer, porque as exigências constitucionais para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito estão dadas. Há um fato específico, que foi aquela desordem em Brasília, aquele ataque aos prédios públicos, e muitas vezes com motes golpistas, né? Ao fato específico, há o número necessário, até mais, de assinaturas para que a comissão seja aberta. O Pacheco não se move. E ele no começo, aliás, quando candidato à presidência do Senado, à reeleição, ele disse, não, se tiver o número de assinaturas aqui, vamos abrir isso na hora. E agora está enrolando. Mas o interessante é que quando surgiu a ideia, já no dia 8, e principalmente ali desde o dia 9, PT, PCdoB, PSOL, todo mundo falou, não, vamos fazer uma CPI. E agora estão contra. O governo está contra. O governo não quer a comissão parlamentar de inquérito, alegando, como fez o Flávio Dino, que não precisa, que vai gastar as energias do Congresso nesse assunto, quando há já uma investigação na Polícia Federal, há uma investigação no Ministério Público, há inquérito aberto a respeito do tema. Então não precisa do Congresso, disse Flávio Dino, gastar energia. Ora, não tem nada de gastar energia. Aliás, eles estão precisando gastar energia. Trabalham pouco demais. E agora vão trabalhar menos ainda, né? No Senado. Menos ainda. 3 semanas por mês, 3 dias por semana. Já era assim. Mas agora oficializaram ainda com essa semana de consulta às bases. Né? Mas então, vem uma denúncia muito séria, grave, tem de ser esclarecida. Alguém tem de dizer, esse cara está mentindo ou esse cara está falando a verdade. Porque o deputado Sanderson, o Biratã Sanderson, deputado federal, ele é do PL, foi eleito pelos gaúchos, ele está dizendo que o governo está oferecendo cerca de 60 milhões em emendas do tipo RP2, né? São aqueles restos a pagar de anos anteriores, para parlamentares que retirem seus nomes do requerimento para a instalação da tal CPMI. Esse pedido, esse não é o da Tronic, é o do deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, foi protocolado com adesão de 189 deputados, 33 senadores. Por que deputados e senadores? Porque a ideia é uma CPMI. E há também o pedido lá da Tronic, que já foi bater até nas portas do Supremo para fazer com que o Supremo obrigue o Pacheco a abrir esse troço. Mas chama a atenção. Alguém tem de dizer, esse cara está falando uma mentira. Ou então, ele precisa apresentar as evidências que está falando a verdade, porque é muito grave. Porque comprar o comportamento de um parlamentar
é romper a representatividade. Ele deixa de ser um representante do povo, e é para isso que ele está lá, que ele é um poder delegado pelo povo, por intermédio do voto. Colocou o cara lá para representar. Se ele deixa de representar o povo para obedecer a um acordo qualquer, você quebra o sistema de representação. Isso é um ataque à República. É um ataque à ideia da representação democrática. Infelizmente, são muitos e muitos e muitos os exemplos acumulados mostrando a completa indiferença no funcionamento desse sistema pela ideia fundamental na democracia de representatividade. É um caso atrás do outro. Por anos e anos e anos, já citamos aqui casos do José Sarney. E insisto, em períodos democráticos, portanto nos bons períodos, né, quando há democracia, os atritos são normais. As disputas são naturais. O governo ter maioria ou não faz parte do jogo. Ter maioria para um projeto, não ter para outro, faz parte do jogo. O que não pode é a ação que leva à adulteração da representação parlamentar. Isso fere de morte a própria democracia. Danilo.